Mistérios, histórias sombrias e casos criminais. Se esse tema te agrada, você está no canal certo. Eu me chamo Beatriz e esse é o Elos do Conhecimento. Hoje eu vou contar para vocês o caso da Mary Bell, muito famoso no Reino Unido e também está ficando muito famoso por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Não esqueçam de deixar nos comentários a opinião de vocês e tema para um próximo vídeo também. Mary Flora Bell nasceu em 26 de maio de 1957, em Newcastle upon Tyne, na Inglaterra. Sua mãe Betty, às vezes chamada de Betty Bell, era uma jovem com cerca de 17 anos quando Mary nasceu. Mary viveu em uma área chamada Scotwood, um subúrbio interno em Newcastle, marcado por pobreza, negligência e um ambiente social difícil. Durante a infância, Mary apresentava comportamentos que chamavam a atenção. Molhou a cama por muito tempo, apresentava agressividade com outras crianças, tentava sufocar ou estrangular colegas em brigas frequentes. Em um episódio, ela teria tentado bloquear a traqueia de uma menina usando areia. Em paralelo, há relatos que a mãe era ausente e que Mary foi deixada sob cuidados negligentes, que havia abuso sexual e emocional. Fatores que para muitos estudiosos ajudam a compreender o ambiente que procedeu o crime. Em suma, a infância marcada por riscos e vulnerabilidades, comportamentos violentos precoces e pouca supervisão foram ingredientes que não podem justificar, mas que nos fazem entender um pouco mais de todo o caso. O primeiro crime aconteceu no dia 25 de maio de 1968, um dia antes do aniversário de 11 anos de Mary. A vítima era Martin Brown, um menino de apenas 4 anos de idade. O cenário foi um prédio abandonado em Scotwood. Mary levou o menino para lá, dizendo que ele tinha dor de garganta e que ela iria o massagear. Mas em seguida, ela o estrangulou. O estrangulamento não deixou marcas de corda ou armação visível. Os investigadores inicialmente registraram a morte como causada por motivos desconhecidos. Alguns dias depois, Mary e uma amiga de 13 anos, chamada Norma Joyce Bell, que apesar do nome não tem parentesco com Mary, invadiram um jardim de infância e escreveram bilhetes dizendo: "Nós matamos Martin Brown". A polícia inicialmente acabou desconsiderando as mensagens, tratando como brincadeiras de criança, que não reconhecem ainda um padrão de homicídio. Esse primeiro crime lança a semente de todo o processo, uma menina de quase 11 anos matando uma criança de 4 anos com comportamento estranho antes e depois. O fato de não haver uma marca visível de estrangulamento levanta questões sobre quanto se percebeu a gravidade naquele momento. O segundo crime ocorreu no dia 31 de julho de 1968. A vítima era Brian Howe, um menino de 3 anos, ainda mais jovem que a criança anterior. Mary e Norma foram identificadas como participantes no local. Além do estrangulamento, houveram mutilações. Mary teria usado uma tesoura para cortar partes do cabelo de Brian, riscar suas pernas, mutilar seus genitais e desenhar a letra M na barriga da vítima. Esse segundo crime chocou por combinar o assassinato com elementos simbólicos, a letra M, e por indicar um grau de premeditação e sadismo mais evoluído que no primeiro caso. Após esse crime, a investigação vinculou os 2 homicídios, o ambiente e o perfil da suspeita, que aconteceu em Scotwood, e a polícia iniciou uma busca mais intensa. Após algumas investigações, Mary e Norma foram presas em 5 de agosto de 1968. O julgamento ocorreu em dezembro de 1968 também. Durante as avaliações psiquiátricas, tanto da Mary Bell quanto da Norma Bell, eles perceberam coisas muito diferentes nas duas. A Mary Bell, ela era muito perspicaz, então antes mesmo de terminar as perguntas, ela já sabia as respostas. Ela era extremamente inteligente, mas ela não demonstrava arrependimento,
ela não parecia estar arrependida no sentido de não ter remorso, como se, caso o tempo voltasse, ela faria da mesma forma. Então, eles chegaram à conclusão de que ela provavelmente tinha traços de psicopata e ela foi condenada, como eu falei para vocês, mas a Norma não. A Norma, apesar de ter 13 anos, de ser mais velha que a Mary, ela tinha uma mentalidade até de uma criança mais nova. Ela dava para induzir ela a fazer o que quisesse. Então, ela o tempo todo tinha um semblante de arrependimento. Ela não participou ativamente dos crimes, ela apenas observava enquanto a Mary estava lá. Ela era uma espécie de guarda-costas. E ela estava ali rondando. Ela não era uma criança como a Mary. Ela não tinha traços de psicopatia. Na verdade, ela era até um pouquinho atrasada para a idade dela. E no tanto que ela não foi condenada, ela foi tratada como inocente, foi dito que ela foi induzida. Mary ficou detida por aproximadamente 11 anos e meio, sendo libertada em maio de 1980, com 23 anos de idade. Ao ser libertada, foi concedido a ela o direito de trocar de nome, para que assim ela não fosse sempre identificada como a Norma Bell, que havia cometido os crimes que ficaram tão famosos. Há relatos que, fora da prisão, ela viveu em outro local e começou a criar uma vida totalmente diferente da anterior. Ela casou, teve filhos e netos, segundo alguns relatos. Ela também pediu para a justiça que os nomes dos seus filhos permanecessem anônimos e que não fizessem referências aos seus crimes passados. No ano de 1998, a pedido de uma autora, Mary contribuiu com entrevistas para um livro, no qual ela falou da sua infância e dos abusos que sofreu, antes da prisão e na prisão. Logo no início da sua pena, ela relatou que estava sofrendo abusos sexuais por parte de pessoas que lá estavam e ela foi transferida para outro lugar para cumprir sua pena. Em relação à Norma, a outra criança de 13 anos, ela seguiu sua vida normalmente, ela nunca cumpriu pena em nenhum lugar, porque, como o psiquiatra disse, eles acreditavam que ela havia sido induzida a testemunhar todos os crimes. Como ela não teve participações ativas, não estrangulou, não feriu e nem tocou nas crianças, ela foi considerada inocente. E foi exatamente por isso que ela não precisou cumprir pena. Hoje não se sabe o paradeiro de Mary Bell. Sabe-se que ela continua viva, sabe-se que ela construiu família, mas não é público sobre sua localidade onde ela mora atualmente e nem sobre os seus parentes. E muito é questionado em relação ao que aconteceu depois, porque muitas pessoas falam sobre as mães dos meninos, que elas sempre falavam que se a Mary tivesse direito de refazer sua vida, como elas poderiam pensar? E os seus filhos, que nunca iriam crescer, não iriam sair dos 3 e dos 4 anos, não iriam ter família, não iriam poder dar netos para suas mães, e a sua vida foi simplesmente ceifada. Mas a Mary não, a Mary pôde se reconstruir do zero, ela pôde fazer sua vida. E isso é muito falado sobre o sistema judiciário, se ele está sendo totalmente justo, só que por conta dela ser criança e pelos traços de psicopatia, tiveram muitos atenuantes e ela não pôde pegar prisão perpétua. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô entrando muito nessa linha de true crime, tô lendo muito sobre isso. Então, se vocês quiserem deixar nos comentários tema para o próximo vídeo, algum caso que vocês gostam e querem que eu conte por aqui, pode deixar, inclusive a sua opinião sobre esse, se vocês acham que ela deveria ter sido solta, se deveria ter pegado pena perpétua mesmo tendo apenas 11 anos, enfim. Até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e segue a gente lá no Instagram também, eu vou estar postando bastante coisa por lá.